O nosso grande tema de hoje, tema na biso ya monene ya lelo, ou então o grande tema que nós estamos a partilhar esta semana, tema tozokopartage na semaine mobimba oyo é o crescimento espiritual. ezali croissance spirituelle. E nós falamos que vamos aprender 7 passos para o crescimento espiritual. Biso tolobaki ete tokotanga to tokoyekola 7 pas spirituels. Essas 7 etapas Na 7 étapes oyo vai nos ajudar para nós crescermos. ekosunga biso malamu mingi po te tokola. E eu creio Bongo ngai naye kondima que quando nós vamos acabar esse programa, ntango biso tokosilisa programe oyo você já não vai ser o mesmo. yo kozala susu wana ozalaki ya kala te. A sua vida vai mudar, Vi na yo ekochange porque po tu vais saber quais são os passos oke yo necessários. yebi malamu wapi bapa oyo eza nécessaire. Tu vais poder se identificar Yo koyeba kose identifier se você és cristão, soki yo oza mondimi se tu és filho de Deus. to yo ozali mwana na nzambe. Alors, caso você não fores filho de Soki yo Deus, oza mwana nzambe te, caso tu não fores cristão, soki yo oza mondimi te, então, bongo naquele momento, na ntango wana tu vais aplicar esses passos yo nde okobanda sikoyo kosala bapa oyo biso e tozoyekola. assim você vai crescer. Wana nde yo kokola lisusu, E você vai crescer yo kokola lisusu e vai ser uma bênção. mpe kozala mapamboli mpo na yo. Aleluia. Amen. Primeiro passo, Pa ya liboso falamos sobre o nascimento. tolobaki mpo na kobotama. O nascimento. Kobotama Irmão, ndeko na ngai, ninguém vem ao mundo moto moko te ayaka na mokili sem nascer, mpo te abota a não ser um monstro. soki aza demo te. Todo mundo, Moto o nyonso, presidente, meme président, o ministro, meme ministre, o deputado, meme député, o diretor, meme badirecteur, o banqueiro, meme babanqueur, o zungueiro, meme bazungera, o chegue, meme basheke, todo mundo bango nyonso nasceu. tobotama. Moisés Moïse nasceu. abotama, David David nasceu. abotama, Todo mundo. bato nyonso, Jesus Yesu Masiya nasceu. abotama. Duas pessoas Bato mibale não nasceram, oyo kaka babotama te, vieram assim no mundo. oyo baya na bango kaka boye babimi na mokili. Aleluia. Amen. Adão e Eva. Eza nde Adam na Eve. Então nós entendemos Biso ntango toyekoli que Adão e ke Eva Adam na Eve não nasceram, bango babotamaki te, só vieram já se bango grandes, bayaki deja ya kokola, não experimentaram o processo do bango baleki crescimento na nzela ya pasi ya kokola te, e eles falharam. yango wana bakweyaki. Mas Jesus, Kasi Yesu o segundo Adão, oyo aza deuxième ya nasceu, abotamaki, experimentou aleki na nzela ya kokola, o processo do aleki crescimento na proses nyonso ya kokola, e ele venceu. bongo ye alongaki. Não venceu sozinho, Alongaki ye moko a te, igreja venceu. eglise mpe elongaki. Porque os dois que não nasceram, Porque mibale oyo babotamaki te, os dois bango falharam. mibale bakweyaki. Mas os dois que nasceram, Mibale oyo babotama, Jesus nasceu, Yesu abotama, a igreja nasceu eglise mpe ebotama, e os dois venceram. bango mibale mpe balonga. Nasce, irmão, Botama ndeko na é ngai. muito importante. Eza ya solo. Vamos nascer, irmão. Tobotama ya sika ndeko na ngai. Aleluia. Amen. Quando nós nascemos, Ntango biso tobotamaka, nós vamos no segundo passo, tokendeke na deuxième pas, numa segunda na etapa. deuxième étape, A segunda etapa deuxième étape, é o batismo. eza nde bateme. E nós vimos essa imagem Biso tomoni image oyo no povo de na Israel. peuple ya Israel. Israel Israel é aquela foto, ezali photo wana, é aquela imagem image wana que nós vamos oyo aprender biso tokoyekola até no fim. tina suka. Israel Israel estava no Egito, ezalaki na Egypte, sofrendo bamonaki pasi na perdição, na makambo nyonso, em tudo que eles passaram. o mabele o nyonso bamonaki. Um dia Mokolo moko eles nasceram. bango nde babotamaki. Êxodo capítulo 4. Exode na chapitre 4,
Aleluia. Amen. E quando eles nasceram, Tango bango babotami. se arrependeram, Bango babongwanaki. aceitaram Bango Jesus bayambaki Yesu Masiya. e nasceram filhos de Deus. Bango babotamaki bakomi bana na Nzambe. Foram na segunda Bate etapa na deuxième étape. atravessar o Mar Na Vermelho. kokatisa mer rouge. E a Bíblia nos diz, Bible lobi na biso. no livro de 1 Coríntios, Na mokanda ya liboso ya Corinthiens. que aquela travessia Kokatisa wana. simbolizava Elakisi. o batismo. Ezande batemo bango bazwaki na kokatisa osi. Então, isso quer dizer Wana elingi koloba. que todo filho de Deus, Bato nyonso oyo baza bana na Nzambe. que quando aceitas a Tango Jesus, balindimi Yesu Masiya. a segunda etapa, Deuxième étape na bango. o que tu tens que fazer Oyo esengeli osala. não é uma outra coisa, Eza eloko mosusu te. é você correr Ezali eyokima mbangu nas águas do batismo. na mai ya bateme. Aleluia. Amen. Nicodemo Nicodeme veio a Jesus. ayaki epai na Yesu. Jesus, Yesu. como eu posso entrar? Ndenge nini nga nakoki kokota? Como que eu posso chegar Ndenge lá? nini nakoki kokoma kuna? Nicodemo, Nicodeme. ele poderia talvez procurar milagres a Ye Jesus, akoki koluka miracle mosusu epai ya Yesu. mas afinal, Nzokande. João capítulo 3, Na Jean chapitre 3. a Bíblia diz Bible lobi na que biso. os sinais, Que ba signale. os milagres serviram de sinal Kokisami na ba signale. para que o Nicodemo Kote Nicodeme. entendesse que Jesus comprendre que Yesu era um enviado de azali Deus. oyo Nzambe atindaki Depois na ye. dele entender Tango isto, ya comprendre ele já não wana, tinha que ir atrás do ye milagre. alukaki so ba milagre Ele te. tinha que ir Ye fo akende kaka. atrás daquilo que é Na essencial. nsima oyo eza mais importante. A coisa mais importante, Eloko eza ya motuya, que é a salvação. ezali nde lobiko. E Jesus lhe disse: Bongo Yesu alobi na o ye, importante de oyo ya tudo motuya ya nyonso, não é milagre, eza milagre não te. é dar a Eza oferta, kopesa makabo te. mas o importante de tudo é você abrir o coração, ezali yo fongola motema aceitar na yo, Jesus. ondima Yesu O Masiya, importante oyo ya motuya, é passar nas águas do onde batismo, oteka na mai ya batismo, nascer de novo. obotama ya sika. E assim Wana nde, você pode entrar no yo reino dos kokota céus. na bokonzi ya lola. Muita gente Bato ebele lelo foi mal batizado. babatiza bango mabe. Muita gente Bato ebele lelo vive com um batismo errado. baza na bateme ya mabe lelo. E muita gente Bato ebele ainda não é na batizado. babatize bango te. Por isso, meu Yango irmão, wana ndeko na ngai, aprender é muito importante. koyekola ezali malamu mingi. Podemos gritar, Okoki koganga, podemos fazer todos os espetáculos na igreja, mas o essencial mas ya motuya é te dar a doutrina. oyo bapesa yo doctrine. O que Deus quer. Nini oyo Nzambe alingi. Meu irmão, Ndeko na ngai, um profeta, prophète, um servo de Deus, serve ya Nzambe moko. é aquele que vive com o coração de Deus. Avivaka na motema ya Nzambe. Quer dizer, Elingi koloba, ele sente ye akanisaka o que Deus está oyo sentindo. Nzambe azokokanisa. Oh, glória a Deus. Amen. Ele Ye não vai com as suas vontades, yakokende na vontade na ye moko te. mas ele Ye é aquele que sente aza wana oyo akanisaka o que Deus está oyo sentindo. Nzambe azokokanisa. E o povo de Deus, Bongo peuple ya Nzambe, a igreja, eglise ya os Nzambe, servos de Deus, basali ya Nzambe, tinham que viver em fazer o que Deus está a necessitar. Nzambe azokolinga. Aleluia. Amen. Batismo. Bateme. Nós passamos o batismo Biso toleki na bateme. e a Bíblia Bible diz lobi na biso, Egito, Égypte, que simboliza o oyo mundo, ezali kolakisa monde. as coisas onde nós estávamos Esika oyo biso tozalaki, fica para trás, etikali na nsima. fica para trás. Etikali na nsima. E a Bíblia Bongo diz, Bible lobi na biso, quando entramos nas águas do tango tokotaka na batismo, mai ya bateme, nós morremos biso e tokufaka. quando Tango saímos, biso tobimaka, nós ressuscitamos. biso nde tosekwaka na Yesu. ouça meu irmão, Yoka ndeko na ngai. com Noé foi a mesma coisa. Noe mpe ezalaki ka ndenge moko. Ele vivia no Ye Egito. azalaki na Égypte. Ele tinha o mundo dele Ye azalaki antigo. na monde na ye ya kala. Mas quando Noé Kasi tango Noe passa o dilúvio, na diluve, o Pedro Pedro
Pierre ele diz assim, alobi boye que aquilo também era símbolo de wana batismo. mpe ezalaki symbole ya baptême. Por isso que Yango wana os homens antigos batu ya kala ficaram nas águas batikalaki na e mai Noé Enoe e a sua família, através do batismo, nzela ya baptême do dilúvio, eles passaram para o outro lado, balekaki na ngambo que quer dizer, elingi koloba morreram okufa e ressuscitaram. mpe basekwi na Yesu. Aleluia. Amen. Egito não pode ter seguido outro lado. akoki kolanda yo na ngambo mosusu te. O mundo de Noé antigo, monde wana ya kala ya Noe aqueles gigantes, bagéant wana aqueles malfeitores, bato wana ya mabe os nefilins, wana ya mabe penza não podem seguir do outro bakoki lado. kolanda yo na ngambo mosusu. Quando nós levantamos, Ntango biso totelemaka declaramos publicamente todeklaraka epai na nzambe que vamos seguir mpe epai Jesus, na bato tokolanda Yesu. o mundo tem que ficar atrás. bato fo bazala na nsima na Nós biso. devemos esquecer o biso fo mundo. tobosa na mokili oyo. Devemos deixar, meu irmão. mokili oyo. Aleluia. Amen. Aleluia. Amen. Batismo. Bateme. Hoje Lelo quero falar sobre alimentação. lelo tokoloba na nzela subiteme na biso bilei. O subtema de hoje Subiteme ya lelo é alimentação. eza bilei. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Vamos fazer a leitura. Tokotanga lecture na biso. O texto é tão longo Teste eza molai. e eu preciso de muito tempo, Ngai nalingi kozwaka mwa tempo na kotanga. então não vou fazer a leitura. Yango na kosala lecture te. E senão vamos levar muito tempo. Eu tenho muita coisa a explicar. Po te naza na makambo ebele ya koexplike. Mas você escreve Êxodos. Me yo koma kaka Exode. Aleluia. Amen. Capítulo 15, Na chapitre 15, verso 22 na verset 22 até 27. de 27. Êxodos 16, Exode 16, vamos ler o verso 4. totanga na verset 4. Vou repetir. Tozongeli lisusu. Êxodos capítulo 15, Exode 15, 22 22 até a 27. 27. 16, Exode 16, verso 4. na verset 4, kaka. E depois vamos fazer a leitura do Evangelho segundo João, Sima na oto koleka na Evangelho Jean, ya Jean, capítulo 6, na chapitre 6, 32 na verset 32, a 35. te na 35. Amém. Amen. A Bíblia diz, Bible elobi na biso. quando o povo saiu do Mar Vermelho, Peuple ebimi na mer rouge. depois do povo atravessar o Mar Vermelho, Peuple eleki katisi mer rouge. eles fizeram o batismo. Bango basali batemi na bango. A Bíblia diz, Bible elobi na biso. na liderança de Moisés, Na líder ya Moïse. começaram a cantar. Babandi koyemba. Começaram a cantar. Babandi koyemba. E eu me pergunto, Bongo nga na mitunaka. cada vez que Deus operava uma coisa, Na tango nyonso nzambe abanda kosala likambo moko. as pessoas construíam um altar. Bato babandaki kosala etongeli, babanda kosala E etongeli eles moko. sacrificavam animais Bango para babandaki Deus. kotia banyama mpona kopesa makabo epai na nzambe. Quando Deus operava um Tango nzambe milagre, abanda kosala miracle. as pessoas oravam para Bato Deus. babandaki kobondela epai na nzambe. Mas, meu irmão, Mendeko na ngai. por que este povo, Mpona nini peuple oyo. ele atravessa o Tango mar, bango bakatisi mer. o seu inimigo fica preso no mar, Enemi na bango abindi na mai ya kufi. eles saem Bango vitoriosos, babimi ba victorieuse. mas o que eles Mais fazem? bango basali nini? E vão cantar. Bango babandi koyemba. Começam a cantar, Babandi koyemba. começam a louvar. Babandi Oh, koyemba. glória a Deus. Gloire a O Dieu. povo
começa a cantar. babandi koyemba Alguns começaram a bamisusu dançar. babandi kobina Moisés, Moïse, já experiente, ye mutu aza na experience poderia louvar. alingaki akumisa Desculpa, poderia orar. alingaki abondela Mas Moisés sabia Moïse que tinham que cantar. fo bayemba Então começaram a cantar. babandi koyemba O que eu entendo aqui? eloko nini nga nazali A koloba Bíblia awa? diz: Biblia elobi na biso quando nós nascemos de novo, ntango biso tobotamaka ya sika somos novas toza criaturas. banouveau création E o Paulo diz: bongo paul alobi somos bebês espirituais. bebe espiritual Isso implica dizer elingi kolakisa que ete iniciamos a andar com Deus. tobandi yaja kotambola na As nzambe coisas espirituais biloko oyo eza espirituele ainda são novas eza para nós. nanu ya sika kati na Nós ainda somos bebês toza nanu babebe na mão de na Moisés. maboko ya moïse Moisés, moïse que está a simbolizar oyo Jesus, azokosymbolize yesu não pode ainda nos dar alimentos Akoki nanu pesados. kopesa biso bilei ya bakilo te. Tem que procurar leite para Twaluka nós. nanu miliki mpo na biso. Tem que dar papa para nós. Twapesa potopoto mpo na biso. E a coisa mais fácil Eloko eza que toda facile, criança pode oyo fazer mwana nyonso akoki kosala. não é ler a Bíblia, Ezali te kotanga Biblia. não é ajoelhar Eza e começar a kofukama orar, te kobondela mas é nanu, cantar. kasi nde koyemba. Amen. Amen. Aleluia. Amen. As crianças, meu irmão, Bana na ndeko na ngai eles aprendem a bango cantar. bayekolaka noki na koyemba. A melhor forma que você pode ensinar uma Ndenge ya criança malamu okoki koyekusa mwana moko é cantar. ezali nde koyemba. Por isso Jesus disse: Yango wana Yesu alobi deixe as crianças virem até mim. otika bana mike baya epai na ngai. Aleluia. Nós devemos levar nossos Biso miúdos na tokoyeba bana na igreja biso na ndako ya Nzambe. para eles começarem a Bango aprender. babanda koyekola. Tu não dizes, Yo koloba te. não, a pregação Mpona nini koyeba é muito te? duro, Eza makasi não mingi. vão entender. Bakoyoka eloko Não, moko Deus te. sabe Nzambe como ayebi comunicar com ndenge eles. nini akokomunike pa Quando bana nós oyo. louvamos, Tango biso toadoraka. os louvores ficam gravados na mente da criança. E a criança vai repetindo o louvor em casa, aleluia. Afinal, a Bíblia diz: quem está a louvar está orando duas vezes mais do que aquele que está orando. Deixe as crianças louvarem a Deus. Israel atravessa o mar. Como eram crianças na fé, como eram bebês na fé, começaram a louvar. Era a melhor coisa de fazer. Era o melhor momento. Era o que Moisés podia dar. Era a papa que Moisés deu. Era o leite que Moisés deu. Louvor, louvor, louvor. Aleluia. Amen. Na tua casa, Na ndako na yo. não mete kuduro, irmão. Otiaka kuduru te. Não mete ndomboló, Otiaka por ndombolo favor. te. Isso não ajuda, Wana irmão. esumbaka biso te. As crianças memorizam rápido essas coisas. Bakotisaka eloko mbangu mbangu na mémoire na bango. Com esses vírus lá fora, o ndombolo não vai ajudar nada, irmão. libanda nzembo ndombolo ekozwa esika te ekosala malamu te. Glória a Deus. Gloire a Dieu. O meu filho chama-se Briel, Mwana nanga kombo ne Briel. o meu primeiro filho. Mwana nanga liboso. Um dia ele ficou doente, Muko mususu azalaki malade. muito doente. Azalaki pe malade makasi. E levaram ele para o hospital. Bamemi ye no hôpital. Acho que por aí, 2 anos, já não lembro bem, mas era muito pequeno na altura. Na satango wana ezalaki 3 ans, mais azalaki pe muke. Levaram no hospital. Bamemi ye no hôpital. E havia problema para encontrar a veia para tirar sangue. Ezalaki problème mpona kozwa mosisa na ye mpo bazwa makila. E o doutor tentou, Docteur ameki não deu certo. epesi te. Chamaram uma enfermeira, Babengi infirmier moko. ela conhece muito bem, Ya yebi malamu. sabe como encontrar veia na Ya criança. yebi kozwa mosisa kati na nzoto. Pegaram ya mwana. na perna, Bazwi na likolo. começaram a picar, Babandi kopike. nada. Eloko te. Outro disse: não, Mosusu alobi no te. pescoço tem veia. Na kingo. Picaram no pescoço, Batie na kingo. nada. Eloko te. Olha, ajuntou-se muitos enfermeiros ali. Infirmier bele baye kosangana wana. Irmão, Ndeko na ngai. criança, Mwana bebe.
a chorar. akolela Você imagina você só para te picar? talaka yo mokolo mpo bapesa yo tonga É um problema. eza problème Mas o miúdo me mwana moke já picaram na perna, batie na já likolo picaram no braço. batie na loboko E era procura e mais procura bango da bazokoluka veia. kaka se koluka misisa O miúdo chorou, mwana aleli chorou, aleli mingi mas não tinha como, a veia tinha que aparecer. ba eza ndenge ya kosala te mosisa fo emonana kaka Acompanha muito bem. landanga malamu Não é história contada. Meu filho biológico, meu filho. eza mwana na ngai moko Ele chorou tanto ye aleli mingi que depois na nsima já não conseguia chorar. azokoka so kolela te Sabe o que ele fez? asali nini Começou a cantar. abandi koyemba Deus está a me ouvir. nzambe azoyoka ngai Deus está a me ouvir. nzambe azokoyoka ngai Meu filho mwana na ngai começou a cantar. abandi koyemba Estava a cantar essa canção, Santo, abandai Santo, koyemba Santo. E essa canção você pode cantar em várias línguas. okoyemba yango na balangi nyonso E ele dominava bem essa canção, ye abanda kodomina yango malamu porque eu vivia com um jovem na minha ngai casa nazalaki na mwana moko ya mobali na chamado kaka. Giscard. Vocês podem lhe perguntar. Ele está sempre no Facebook. aza kaka mpe na facebook Então, Giscard é um músico, ele canta. Giscard aza moyembi E ele cantava em casa, ensaiava ye as suas abandai músicas. koyemba na ndako E assim o meu filho aprendia com ele. Então, mwana na ngai abandai koyekola na ye. Naquele dia no na hospital, mokolo wana na hôpital eu não fiz a oração, ngai nasalaki libonde nem outra pessoa fez a oração. mosu atiaki mabonde O miúdo, ele sozinho, ye moko mwana criança pequeno, mwana ya moke começou a cantar. akomi koyemba Enquanto estavam ali picar, ntango bazokoteka ele começa a cantar. ye abandi koyemba. Começou a cantar, Abandi começou a koyemba. cantar. abandi koyemba A veia apareceu. mbala moko mosisa emonani Os doutores olharam na criança, badoktere batali na mwana falaram: Isso não é normal. balobi oyo eza normal Leve as crianças na igreja, irmão. bomema bana na ndako ya nzambe ndeko Toquem músicas de louvor nas vossas casas. koyemba banzembo kati ya nzambe na bandako na Era bino. possível Moisés dar oração naquele povo. moïse apesa priere na peuple wana Mas eram bebês kote espirituais. bazalaki babebe A primeira coisa, yango eloko ya é louvor. eza nde koyemba Eu vou na casa de muita gente. nakendeke na bandako ya bato ebele Quando é para orar, ntango ezake ya kobondela as crianças ficam ali a brincar, a bana pular. mike baza wana mpona kosote Mas quando eu começo a kasi cantar, soki na bandika koyemba obrigado, Senhor. As crianças ficam logo a cantar. bana mbala moko Aleluia. bakoki pe na koyemba. Ficam Amen. concentrados Sikoyo a bakoki cantar. concentré na koyemba. Meu irmão, ndeko na ngai não tem coisa melhor do que Eloko cantar. oyo eleki koyemba Os eza quatro te. seres viventes, Bakatre vivants, seres muito oyo poderosos, basendere baza não poderoso, estão a orar, basambelaka mas te. estão a Kasi cantar. bazali koyemba. Os 24 anciãos 24 anciens, não estão ali a orar, mas estão a cantar. Nós devemos cantar. Vamos dar louvores nos nossos filhos, meu irmão. É a melhor coisa para fazer. Você batizado, começa a cantar. Quando está a banhar, canta. Quando está a cozinhar, canta. No teu carro, cante. No trabalho, cante. Vira ou não vira, cante. Louve a Deus. Todo que tem fôlego, louve a Deus. Aleluia. Amen. 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 Isso tá complicado. Ainda nem não iniciei. Ezana compliqué kutuna na bandite. Ok, temos que falar da alimentação. Foto lobela pona bilei. Verso 22 de Êxodo 15. Na Exode 15, 22, Assim diz a Bíblia. makomi lobi boye. Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur durante 3 dias. Alguém pode apontar no caderno ou qualquer sítio 3 dias. Aleluia. Iko koma na kayeto na esika moko boye 3 jours. Quantos dias? 3 dias. Irmão, as coisas na Bíblia
biloko ndeko nanga biloko kati na Biblia não é uma aventura, não é alguém que pensou, não é uma imaginação. eza biloko moko ya koinvente te. Caro irmão, Jesus ainda não nasceu aqui. Ninguém pode imaginar colocar os números aqui. Isso é palavra de um Deus Todo-Poderoso. 3 dias saíram do mar Vermelho, andaram até a um sítio onde tinha uma lagoa. Aquela lagoa tinha água amarga. E aquela água, aquele lugar chama-se Mará. Esse Mará, quer significar amargura, porque a água que estava lá era amarga. E eu vou lhe dizer, segundo cálculos científicos, sair do lugar onde eles estiveram no Mar Vermelho até lá, eles poderiam fazer menos que 3 dias. Mas a Bíblia diz, eles não fizeram 2 dias, não fizeram 4 dias, não fizeram 1 dia e meio, mas fizeram 3 dias. 3 dias. O 3 na Bíblia nos aponta Jesus Cristo. O 3 na Bíblia é a ressurreição. O 3 na Bíblia é a vitória. Aleluia. Então, quando eles chegam lá, eles tinham sede. Quando tu sais das águas do batismo, quando o cristão é batizado, a primeira coisa que ele faz, ele louva, ele glorifica a Deus, porque não sabe muita coisa. Se você lhe falar mene, mene, tekele, não vai entender nada. Você lhe fala coisas da Bíblia, não entende ainda. Ele canta, é fácil. Mas só que esse cristão, como ele é bebê, ele às vezes pode ter uma amargura. Vai poder pensar na carne que deixou lá no Egito. Aquela vida que tinha lá no Egito. Isso pode criar amargura dentro dele. Mas o que é que vai acontecer? Moisés vai continuar a lhe levar, que é a palavra, que é Jesus. E a Bíblia diz que todo cristão deve levar sua cruz. Ninguém pode deixar a cruz. Então os 3 dias está simbolizando a cruz. Cada um tem que levar sua cruz. A cruz pesa. É muito pesado. Não é fácil. Eu poderia pegar vinho, começar a beber. Estou em casa, não tem muita coisa a fazer, mas não posso. A cruz não me permite isso. Eu poderia ter 5 mulheres, procurar uma mulher aqui, uma ali, de todos os tipos, mas a cruz não permite. A cruz me pede outras coisas. A cruz é pesada, irmão. Eles fizeram 3 dias. Era amargura. Era só chorar. Era amargura. O peso da cruz. Aleluia. Chegaram ali e tinham sede. A Bíblia diz: Moisés pega numa árvore, num tronco, deitou na água e a água tornou-se água doce. Amém. Quer dizer que a cruz é a vitória.
elonga na biso. Jesus Cristo Yesu Masiya não nos deixa viver aflito. akotika biso tozala mawa te. Isso acontece quando alguém é novo na fé. Wana ezalaka ntango moto aza nanu ya sika na Se bondimi. você ver um cristão Soko omoni mondimi é batizado, ababatize ye 10 anos na igreja, 10 ans na église sempre com a vida amarga, kaka na vi ya bololo. eu estou a ver que não está dando. Nga nazomona ezosimba Está te. muito difícil. Eza pasi mingi. Sempre problema. Makambo na makambo. Esse cristão Chrétien oyo ainda está a ver que a cruz é pesada. azomona peza ke kulusu Na ezala a kilo. cruz Croix só pesa no início. ezala kaka pwa na ebandeli. Porque depois você tem que ficar maduro. yo kokoma kokola na kondima. Você tem que Yo crescer. kokola na kondima. Por isso esse ensinamento. Yango wana enseignement oyo. Você tem que crescer. Esengeli okola. O Pedro Pierre também ele foi pesado. ye azalaki na kilo. O João Jean Pierre também a cruz era pesado. wana ye pe ezalaki kilo. Os discípulos, Badisciple ya a Yesu, cruz também pesou. pwa pe ezalaki É kilo pesado na para bango. todos. Eza pwa pona bato nyonso. Mas quando Kasi tango começaram a apedrejar o Estevão, Etienne mabanga a lhe matar, po baboma ye. Etienne nous lamentou. Etienne a monaki pasite Porque ele já tinha passado aquela etapa. O Pedro lhe meteram preso. Paulo e Silas preso. Perseguição aqui. Perseguição ali. Mas ninguém ficou a lamentar. Eles já passaram aquela etapa. Aleluia. Mas no início, quando Jesus disse: vocês vão comer a minha carne, vão beber o meu sangue, estava pesado. Alguns fugiram. Mas quando passaram essa etapa, Jesus transforma aquilo. A Bíblia diz: as tentações vieram, começaram a lhes matar, mas mais que eles matavam, estavam sempre a se multiplicar. Por que você lamenta sempre? Todos os dias sempre a chorar. Minha vida, minha vida. Oh Jesus, você pode orar. Orar é bom. Pode orar, chorar. Mas você não pode sair na rua, começar a lamentar. Está pesado. Isso está pesado. A cruz não dá. Aleluia. Estavam até no Mará. Na Mará, onde tinha aquela água amarga. E eu vou dizer uma coisa. Depois do Mará, vamos ver que eles vão fazer 3 movimentos. Quer dizer, o primeiro movimento, eles saem do Mar Morto até Mará. Na mer rouge, Mar Vermelho, desculpa, eu disse Mar Morto. E o segundo movimento vão sair do Mará e vão ir para um sítio que é chamado Elim. Deuxième position, Elim. Também está mesmo aqui no capítulo 15. E quando eles vão movimentar do Elim, e vamos chegar nessa etapa onde o maná vai poder descer. Então nós vimos que eles vão sair do Mar Vermelho, que é o batismo. O Mará é a cruz. Essa cruz vai lhes permitir para conseguir digerir a alimentação de Deus. Agora, nesse caso, vimos que a água torna alimento. Só que aqui temos 2 alimentos. Temos o maná e temos a água. O maná é alimento sólido. Sólido e bom, elemba, voilà. Glória a Deus. Agora, já a água é líquido.
liquide. Então, uma criança, Mwana moko amuke. você inicia a lhe dar comida líquida. Yo fo banda kopesa ye liquide. Vai no hospital Ok no hospital. e vai me dar razão. Oyoka ya solo ke bapesa ka bebê ye liquide. Bebê, quando nasce, Bebê tanga bota. você não vai lhe dar logo funge. Okopesa ye mbala moko fufu. Não, você lhe dá leite. Yo kopesa ye milk. Então, nós vimos que a primeira alimentação Soto moni awa alimentation to bilei. que eles pegam nesse lugar é a água. A água na Bíblia simboliza a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a nossa alimentação. Só que essa alimentação é uma alimentação líquida. Ainda é leve. Mas eles vão dar mais um passo. Vão chegar até no Eli. E no Eli vamos ter duas coisas. Primeiro, vamos ter 12 fontes de água. 12 source ya mai. Oh, na língua la fonte. Ok, glória a Jesus. Yeah. Vamos ver 12 fontes de água. 12. É 12, por 12 é um símbolo muito importante aqui. E lá no Eli, não só vimos as 12 fontes, mas vamos encontrar 70 árvores de palmeira. 70. E a palmeira. E a mbila, glória a Deus. Esses números são muito simbólicos. 12 fontes de água e 70 árvores de palmeira. E essas duas coisas estão no mesmo lugar na cidade ou nesse lugar ali chamado Eli. Agora presta atenção. O nosso tema é crescimento. Mas o subtema de hoje é alimentação. Eu já vou começar a dar as definições. Mas eu quero lhe introduzir primeiro nisso. Eli significa força. Ou então quer dizer, um sítio de força. Ele tem dois significados. Ele pode ser potência. Potência, oui, poder. Ou como pode ser força. E eu gostei que ele tem dois significados. Porque nós temos as árvores e temos fontes de água. Então quer dizer, aquelas fontes de água são a força e aquelas árvores são as potências, que é sempre a mesma coisa. O que é que isso quer dizer? Quando eles saem do Mará, na Mará, onde tinha as águas, eles, como são sempre crianças na fé, eles têm que começar a tornar fortes. Eles têm que procurar uma forma de começar a começar a crescer. E eu quero dizer para ti, irmão, começa a crescer. Para de ficar bebê. Começa a crescer. 20 anos de cristão, já tinhas que estar fazendo uma coisa. 10 anos de cristão, já tinhas que fazer uma coisa. 5 anos de cristão, é muito, meu irmão. Tu tens que crescer. Você passou no batismo, a cruz foi pesada, Deus ajudou para você passar aquela dificuldade, te deram leite no teu pastor, os servos de Deus te deram leite. Tu não podes continuar toda a sua vida a beber leite. Tu não podes continuar toda a tua vida no leite. Tu tens que fortificar a sua vida. E como é que você faz? É você dar outro passo. É continuar à frente. Eu quero lhe dizer que depois do batismo,
A Bíblia diz, Bible lobi. os egípcios, L'Égyptien. eles vão ser apagados no mar. Bango bakoya kokufa na mai wana. Então quer dizer, Elakisi. já não há como voltar atrás. Eza ndenge kutu yoko iko zonga É um na nsima sentido te. único, é só ir à frente. Ozwaka na sentido moko ya kokende kaka liboso. Porque se você falar, Kote yo lobi. já não quer, Yalingi lisusu quero te. voltar atrás, Yalingi na zonga na o nsima. mar não vai se abrir. Kote mai yokofunga mai. Aleluia. Amen. Quando Noé, Tangu Noé. ele passa os 40 Yaleki dias, na ba 40 todos morreram. Bango nyonso bakufi. Não tinha como voltar atrás. Azalaki na ndenge ya kozonga Quer na nsima dizer, te. Elakisi. depois do batismo, Kolega bateme. não podemos voltar atrás. Okoki kozonga Só nsima te. temos que ir à Soko frente. kende kaka liboso. Mas você paraste ali. Otelemi wana. Até hoje, Si lelo se te otelemi derem wana. para você orar, Soki bayebisi obondela. se alguém pedir ora, Soki moto alobi na pastor, eu não obondela. sei orar. Pastor na ibi Mas kobondela você tem te. 5 anos de cristão. Você tem 10 anos de cristão. Mas nem orar você não consegue. Se eu te pedir, faça uma exortação. Lê uma passagem na Bíblia e tenta nos explicar. Você não consegue explicar. Mas você está 20 anos de ministério. Como não consegues explicar? Por que você parou ali? Aleluia. Nós devemos fortificar. Devemos comer mais. Devemos beber mais a palavra de Deus, que é a nossa comida. Que é nossa comida. A água significa a palavra. Salmos capítulo 1 diz que o cristão é aquele que é como uma árvore que está plantado nas águas. Quer dizer, água é a palavra que vai te alimentar. Não confunde. A água que move significa Espírito Santo. Mas a água que é parada significa a palavra. E água como oceano significa pessoas, multidões. Quer dizer, quando você está sonhando, você vê esse tipo de coisa, você vai entender através disso que eu estou a falar. Quer dizer, água parada é a palavra. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. O nosso tema, crescer. Subtema, alimentação. Todo mundo. Eu gosto quando eu falo essa parte. Todo mundo, grande ou pequeno, mulher ou homem, rico ou pobre, burro ou inteligente, deve comer. Aleluia. Eu gosto dessa parte. Quer dizer, todo mundo, pastor, bishop, o cantor, deve comer. Quer dizer, alimentação é essencial para a nossa vida, para nós vivermos. Quando o bebê nasce, o que nós fizemos o primeiro o quê? Lhe dá um nome, que é o batismo. Amém? Depois o terceiro passo é o quê? Vai no hospital. Vai ver o que acontece. O bebê nasceu. Depois o doutor vai fazer uma pequena análise. Ele pergunta qual é o nome. Vão dar o nome. E depois fazem o quê? Dá um bebê na mãe e colocam no peito para brincar? Não, para comer. Então quer dizer, alimentação está ligado com o homem. Se você não se alimentar, vai morrer. Se alguém não comer, vai morrer. Então nós devemos comer. Eu comi batatas fritas.
E alguém já comeu fungo. bamosusu balieba fufu, Alguém já comeu arroz. bamosusu balieba loso, E todo mundo comeu. bato nyonso balie. E nós comemos sem parar. Biso nyonso liaka kutu tozokoparara. E alguém está aqui a me acompanhar. mosusu azali akokompanye Está a comer e está a acompanhar a palavra. akokompanye azokolia mbala moko. Então a alimentação bongo bilei faz parte da nossa eza vida. parte moko kati na bavina Para os filhos de Deus, mpona mwana ya Nzambe, quando você nasce, ntango yo botami, quando você é batizado, ntango yo leki na deve baptême, se alimentar. esengeli olia bilei. Senão vais morrer. Amen. Sino te okokufa. Primeiro vais emagrecer Sima te okokonda konda e vais nango. morrer. Sima nango oko- Mas konda para nango. não morrer, Po okufa te, tens que comer. esengeli okufa. Olia. Aleluia. Amen. Ouçam, Boyoka. Deus Nzambe cria o mundo, asalaki mokili. o céu e a terra. Asali likolo na se. Ele pega uma coisa Azwi eloko moko. para criar uma relação ele e com o homem. Pote asala relation na moto na ye. Aquela coisa que ele cria Eloko wana asalaki. é alimentação. Ezali nde bilei. Quer dizer que o homem Moto. deve alimentar-se Esengeli alia. para viver. Pote a vivre Não na tem mokili. outro meio. Eza na elika Assim é que mosusu Deus te. fez. Yango Nzambe asalaki. Esse é um conceito Ezali divino. concept divine. Amen. O homem que come mal Mutu oyo aliaka mabe. também tem uma má saúde. Pe aza na sante ya mabe. Acho que na Etiópia ou uns países por aí em Na África, Tunisie, na Ethiopie, as pessoas não têm muita alimentação baza na biloko ya kolia penza te. e todo mundo está muito Kuna magro. bato nyonso baza ya kokonda penza bapanzi eza libanda. Quer dizer, quando você come mal, Ntango yo ozolia mabe, você vai ficar desnutrido yo kozala dénutrition, kozala na kosholokor, e podes ficar doente yo okoma maladi, e amanhã podes morrer. bongo lobi okoki kokufa. A pessoa que comer veneno, Oyo alie poison, o veneno vai matar você. poison ekomboma ye. Quer dizer, em outras palavras, Na maloba mususu, nós, biso, na realidade, na realidade, somos aquilo que nós comemos. tozali biloko oyo biso toliaka. Oh, meu Deus. Amen. Não sei se alguém está Amen. entendendo isso. Amen. Eu e você Ngai na yo somos tozali o fruto fruit daquilo que nós ya comemos. oyo biso toliaka. Amen. Se você comer batatas fritas com maionese, batata frita com maionese, você vai ter muita gordura. Okozala na mafuta ebele Quer na dizer nzoto. que você está a tornar essa batata. Yo ozokoma lokola friti oyo. Aleluia. Amen. Isso é verdade. Oyo eza solo. Cientificamente, Na chance, oh, a irmã Maria está ali. Olha, cientificamente, na ciência, o que você come todos os oyo yo dias liaka mikolo nyonso. é que vai fazer parte do teu Yawe corpo. kosala pale na nzoto na yo. Se querem fazer teste, Soko lingo sala teste. começa a comer açúcar. Sabe o que é que vai acontecer? É o diabetes amanhã. Diabetes é o quê? É açúcar. Você tornou açúcar. Eu comi açúcar. Você ficou açúcar. Eu comi no açúcar. Você começa a beber cerveja todos os Eu dias. manda comer masanga mikolo nyonso. Bebe cerveja, bebe cerveja. Você fica álcool. Eu vou zalaka na álcool. Quando você só um dia bebeu um bocado de água, vou colocar comer a maia. já está bêbado. Só comi. Porque está cheio de álcool dentro de ti. E quando você ir no hospital, para você ser tratado, não vai funcionar. Porque você tornou aquilo que você bebe. Quer dizer, o que você come é que você fica. Você bebe álcool, você fica álcool. Você come frito, você vai ficar frito. Se você comer Jesus de Nazaré, você vai se tornar Jesus. Vai ficar Deus. Vai se tornar Deus. Vai se tornar Deus. Aleluia. Amém. Amen. Amen. Aleluia. Amen. Amen. O que você come Oyo yo liaka. é que você torna. Yango kozala.
Por isso o conceito de Deus, yango wana conseil ya nzambe o plano de Deus plan ya nzambe era ele, ezali ye a comida na bilei e o homem. na moto. Quer dizer, a alimentação Bilei é que fazia como uma ponte. yango ezalaki kosala pont. Aleluia. Amen. Quer dizer, Deus elakisi nzambe cria uma ponte. asalaki pont. Essa ponte Pont oyo chama-se ebengami comida. bilei. Aleluia. Amen, amen, amen. Meu irmão, se você quer viver, Ndeko na soko lingi tens que kovivre, comer. esengeli E se olia. comeres bem, Esoko lie vais malamu, viver. okovivre. Nós temos igrejas Soko toza na beglize, muito magras, oyo eza ekonda porque não penza, comem kote bem. bilei eza Não malamu dão te, melhor comida. baliaka malamu te. Outras igrejas Na beglize mosusu, nem são magras, baza bakonda te, mas são mesmo já mortas. me baza kaka ya kokufa. Por quê? Mpona nini? Porque eles deram Mpona veneno. balia Eles poison. comeram Bango veneno. balia poison. Mas eu vou lhes dizer, Engana koyebisa bino. o que eu trago para vocês Ongana meme epai na é a bino. palavra da Eza vida. nde liloba ya É a Babo. melhor comida. Ezali melhor Essa é a biloko comida ya biloko oyo. que não é manipulada. Oyo eza, ya moto Essa é a kote. comida Bilei que oyo, vai te dar saúde, oyo kopesa yo vai te dar santé, força oyo kopesa yo para você makasi, caminhar, oyo yo chegar até katambola, Canaã. oyo koma tina Canaã. Amen. Aleluia. Amen. Amen. Alimentação. Bilei. Nós temos que comer. Biso esengeli tolia. João capítulo Na Jean chapitre 6, 6. Jean 6. 32. Na verset 32 a 35. Vamos ler. Tokotanga Jean 6, 32 a 35. Vamos fazer o possível de mais ou menos 19 ou para nós acabarmos. Tokosala nyonso ti 19h tosilisa. Ou antes, né? Tem que ser antes. Ote avant tokoma. Senão, vamos também deixar um bocado aqui e não está ficando nada bom. Começar a deixar sempre um pouco atrás. Sino te tokotika su ndambu awa eza pe malamu te kotika ka nyonso na nsima. Aleluia. Amen. Verso 32 Na verset 32. diz assim: declarou Jesus, digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. 32. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Verso 35. Então Jesus lhes declarou: eu sou o pão da vida. Amen. Aleluia. Amen. Eu sou o pão da vida. Vamos voltar no Êxodo. Tokozonga na Exode. Eu só lancei esse verso. Ngana bwaki kaka verset. Depois oyo. vamos voar de uma vez. Sima tokopumbwa kaka mbala moko. Êxodo. Na Exode. A Bíblia diz: Bíblia lobi na biso. o povo chega esse lugar chamado Eli. Ekomi na esika oyo babengaka Eli. No Eli, Na Eli. que é o lugar de Oyo fortificação, ezali esika moko ya koforte. é o lugar de tornar forte. Oyo esika moko ya kozwa bokasi. Vamos encontrar duas coisas: Wana biloko mibale. 12 fontes de águas 12 sources ya mai. a jorrar, água que está correndo. Oyo ezokotiola. E vamos encontrar 70 árvores de palmeira. Nzete 70 ya mbila. Então, a palmeira na Bíblia Nzete ya mbila na Bíblia. mostra uma imagem de bênção. Ezali kolakisa signification ya mapambo. E o número 7, Bongo na numero 7. se você tirar o 0, Soko longoli quer dizer, vamos ter o 7. tokotikala kaka na 7. Quer dizer que 7 é o número completo. Eza numero eza É complet. o número perfeito. Eza numero moko eza parfait. O que é que isso quer dizer? Elingi koloba nini? Ouça essa revelação. Yoka revelation. Abre o coração, irmão. Fongola motema na Essa é a yo. alimentação que eu dou para ti. Bilei nazopesa yo Esse na é o pão bobo. que vai dar Oyo saúde. ndezali pa ekopesa yo bomoi. 70 70
é 7. 7 significa perfeição. É um número completo. Quer dizer, o povo chega ali, eles são abençoados. Eles têm a bênção. Mas só que eles são muitos. Então como é que 7 para muita gente? Mas como o número é simbólico, então quer dizer que o número é completo. É para todos. Todos que nasceram, todos que atravessaram o mar, eles são abençoados. Quando você aceita Jesus, pegas o batismo, você é abençoado. Você é abençoado. A tua vida é abençoada. A tua vida muda. Muda, meu irmão. Em nome de Jesus. Não muda um pouco. Não muda só um lado. Mas muda completo. Porque 7 é um número perfeito. É perfeito. E é completo. É para ti. É para mim. É para nós. Em nome de Jesus. Alguém está sempre a acompanhar? Amém, amém, amém. Aleluia. Se a tinta da lapiseira acabou, vai pegar outra lapiseira. Aleluia. Amém. Havia 12 fontes de água. Água, palavra. Mas só que tem 12. Oh, meu Deus. Veja como é que as revelações. 12. 12. Nós temos 2 vezes com 12 na Bíblia. Temos no Antigo Testamento 12 filhos de Israel. E temos no Novo Testamento 12 discípulos de Jesus. Oh, que revelação! Meu irmão, quando eles chegam no Eli, quer dizer, essa pessoa, esse povo que foi abençoado, que já foi nascido, que já batizou-se, ele deve entrar na igreja. Tem que fazer parte da igreja. Porque o 12 significa igreja. E nós já falamos isso nas lições passadas. Temos 2 igrejas. Temos 2 mulheres. Temos a Naomi e a Ruth. Temos a Agar e a Sara. Antigo e o Novo Testamento. Então o 12 é a igreja. Meu irmão, depois de você nascer, você batizar, tens que entrar na igreja. Você é abençoado. Tens que viver na igreja. Vai se fortificar na igreja. Temos 12 discípulos e 12 filhos de Israel. Meu irmão, vamos ver que essa imagem de 12 encontramos no Apocalipse. Apocalipse 22. A Bíblia diz que vinha do céu, estava descendo do céu uma cidade. A Bíblia diz uma cidade. Uma cidade. Essa cidade chamada Nova Jerusalém. Nova Jerusalém. Oh, meu irmão. Nova Jerusalém descia, vinha do céu. E a Bíblia diz, eles mudam a linguagem. Dizem que essa cidade era como uma mulher. Oh, Deus da glória. É cidade. É Jerusalém. Mas ela ao descer é como uma mulher que está indo no casamento. O Paulo diz que a igreja é a mulher que vai no casamento. E essa cidade tinha 12 portas e tinha 12 fundamentos. Isso quer dizer, a mulher antiga e a mulher nova, a mulher mais velha e a mulher nova, a Sara e Agar, só tem o mesmo homem. E tem só uma pessoa.
Por isso vocês vão ver 12 portas. As 12 portas está dividido em 4 partes. Deus da glória. No norte tem 3 portas. No sul tem 3 portas. No este tem 3 portas. No oeste tem 3 portas. Apocalipse 22. Apocalipse 22. Cada lado da cidade, e vimos o número 3, que era 3 portas. O 3 é a cruz. O 3 é a vitória. Mas aqui o 3 é a divindade de Deus. É a trindade de Deus. E o número 4 é o número da criatura. Não o número do homem, mas da criatura, da humanidade. Isso quer dizer 3 com 4. 3 vezes 4, 12. Então 3, a trindade, 4, a humanidade. Por isso você vê os 4 pontos cardeais: norte, sul, este, oeste. Quer dizer todos juntos com Deus formavam uma coisa. Só quero lhe dizer, quando você nasce, você é batizado, você tornas um com Deus, a trindade, Deus Pai, Deus Filho, em nome de Jesus, aleluia, aleluia, aleluia. Oh Deus da glória, Deus da glória, aleluia. Isso está acontecendo em Eli. Tudo é para você se alimentar bem. As águas que está a chorar, que está a sair, é a palavra. Que a fonte é Jesus. Aleluia. Aleluia. E vamos ver o terceiro passo. Quer dizer, vimos o Mará. Alimento está lá. Chegamos no Eli, temos alimentação. E depois temos o que? Temos o maná, que é o pão que desce do céu. Agora, maná é mesmo um assunto muito grande. Por isso, vamos meter a parte. Se eu entrar no maná, não vamos sair daqui. Então, também é coisa que vocês conhecem. Então, Deus abençoa vocês. Mas só vou lhes dizer uma coisa. Maná é o pão que desceu do céu. Aleluia. O povo estava sempre a necessitar da comida. E a Bíblia diz, Deus lhes deu alimento. Esse alimento é o quê? É o pão. Esse pão que vinha dos céus. O ir na igreja, vestir bonito. Oh, meu irmão, o vírus está lá fora. Já não tem como comprar creme. Esses dias ninguém vai comprar creme. Senão seria um problema. Nós vamos na igreja, metemos cremes, ficamos bonitinhos, rebocamos a nossa cara com muita coisa. Mas eu vou lhe dizer, você leva uma grande Bíblia. Se você não mergulhar nessa Bíblia, se você não comer da Bíblia,
Você só anda assim passear na igreja. Você só foste no Eli e foste passear. Não vais fazer parte das 70 árvores de palmeira. As águas que estão a sair não vai fazer parte de ti. Sabe por quê? Muita gente tem Bíblia em casa, mas não entende nada. Nem consegue abrir a Bíblia. Naquele dia, maná desceu. E o povo disse: isso é o que? Isso é o que? E muita gente tem Bíblia em casa, também está a dizer: isso é o que? Em vez dele pegar a Bíblia, começar a ler, mas ele diz: isso é o que? O povo diz: isso é o que? Meu irmão, pega na comida, começa a comer. João diz, capítulo 6, aquele pão que desceu era um símbolo. O verdadeiro pão é Jesus. Agora ouça isso. Toda a Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, só fala de uma pessoa. Livro de Gênesis, livro de Êxodo, livro de Levítico, livro de Números, Deuteronômios, Josué. Você vai na Ruth, você vai nos Juízes, vai nos profetas. Toda a Bíblia fala de uma pessoa. A Bíblia, do Gênesis até Apocalipse, fala da alimentação. Essa alimentação, essa pessoa, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Você encontra Jesus no Gênesis, encontra Jesus no Êxodo, Jesus está no Levítico, ele está no Números, está no Deuteronômio, está no Josué, está na Ruth, está no Josué, ele está em todos os livros. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. 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 O povo diz: isso é o que é. Você lê no capítulo 16. Eu quero ganhar tempo. Eu quero ganhar tempo, por isso não está mal ler todos os versos. Quer dizer, no Êxodo 16, você vai encontrar lá. Isso é o que é. Mas, irmão, come e pega. Isso é Jesus. Isso é Jesus. O caminho, a verdade e a vida. Mas você diz ainda: isso é o que é. Isso é o que é. E você vem no pastor, no bishop, fica a lamentar, fica a chorar. Mas a solução está ali. E tu dizes: isso é o que é. Amém. Aleluia. Amém. Só comendo bem, você vai viver bem. Quem se alimenta bem vai ter boa saúde. Ouça, Jesus um dia disse assim: oh, glória a Deus. O homem vive não só de pão, mas de toda a palavra que sai na boca de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O homem vive da palavra de Deus. Mateus 4:4. Tudo vai passar. Os carros vão passar. Os prédios vão passar. Mecaco vai passar. Jaribo vai passar. Corona vai passar. Europa vai passar. Bunda vai passar. Tudo passa. A palavra Jesus não vai passar. Oh, glória a Deus.
Por isso vocês vão ver yango wana ndeko nango ozomona. que quando nós Tango nascemos, biso tobotamaka, passamos no batismo, toleki na bateme, começamos a comer tobandi kolia, a palavra de Deus, tobandi kolia liloba ya o maná, Maná. todo o deserto, Desert nyonso o maná não para de descer. Maná ekozanga kokita te. Sabem por quê? Oyebi mpo na nini? Porque ele não passa. Mpo na nini yango ekolekaka te? Tudo passa. Nyonso ekoleka. Tudo vai passar. Ekoleka na Mas o mboleko maná na não ba. passa. Me maná ekoleka te. Mas ouça uma coisa. Yoka eloko No moko. dia que Israel Mokolo oyo Israel, chegou em Canaã, akomi na Canaã, quando pisou em Canaã, tolona bango enyati maná na Canaã, parou. maná ezwi Por que que te. parou? Mpo na nini ekweya Porque te? nós falamos que não passa. Mpo na nini eleka- tolobi Mas ete por que ekoleka que te? parou? Mpo na nini Oh, meu Deus. ekweya? Oh, Nzambe. Palavra de Deus. Liloba Por na que Nzambe. que parou? Mpo na nini etiki Apocalipse 22. Apocalipse A 22. Bíblia diz, Bíblia elobi na no biso, Eli, na Eli, que é a igreja, oyo ezaka eglize, onde encontramos as 12 epai fontes, tokuti biso 12 sources, eles vão comer ali. bango bakolia wana. Então, no Apocalipse Mais 22, na Apocalipse 22, nós encontramos a kuna resposta. biso tokokuta réponse. Quer dizer, Elingi koloba, quando nós vamos subir no céu, tango biso tokomata na já não likolo, levamos as Bíblias, tokomema so Bíblia te, já vamos ter a Bíblia. tokozala so na Bíblia te. Jesus Yesu Masiya, vai estar conosco, já está presente conosco. aza na biso elongo. Então quer dizer, Elingi koloba, Cana, Cana, já estamos lá. toza deja wana Quer na dizer, Nova já estou a Jerusalém. falar a última lição. Yango nazoloba deja, Aleluia. Amen. Quer dizer que já não é preciso Eza na susu na- alguém vir pregar a palavra na Nova Jerusalém. Ou temos seminário na Nova Jerusalém. O tema é guerição com milagre. Na Nova Jerusalém. Quem vai pregar é o Abraão. O moderador é o Moisés. Oh, meu irmão, ali já não é isso. Jesus é nossa alimentação. Ele está conosco. Já não há noite, já não há dia, porque a luz do Senhor está aí. Oh, glória, 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 glória. Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu quero pregar. Aleluia. Aleluia. Oh, amen. Aleluia. Amen, amen. Aleluia. Amen. Glória a Deus. Aleluia. Amen. Alimentação. Bilei. Ouça, meu irmão. Yoka ndeko na ngai. Por causa da comida, Pona biloko akolia, Esaú Esaü perdeu a bênção. abungisaki mapamboli na ye. Amém. Amen. Amen. Por isso, cuidado com a Ya alimentação. wana ndeko na nga keba pona bilei. Ontem nós falamos Lobi biso tolobaki das 3 bênçãos na mapamboli misato. que o pai deixa. Oyo papa atikaki. Então, se eu começar a repetir, vamos levar muito Soki tempo. tobandi kozongelaka tokozwa ntango ebele. Mas Isaac, desculpa, Esaú falhou aquilo. Me Esaü abungisaki mapamboli na ye. Por que que ele falhou? Pona nini ye abungisaki yango? Por que que ele Pona falhou? nini abungisaki O mapamboli que que na se ye? passou com Esaú? Eloko nini elekaki O que na que Esaú? aconteceu com Esaú? Esaú mawa. Eloko nini elekaki kati na ye? Comida, Biloko akolia ndeko na alimentação. ngai. Biloko akolia bilei. Aleluia. Amen. O relato do vírus, a história que nos contaram do vírus, Histoire bazokonte biso ya virus. o vírus veio por quê? Virus eye pona nini? Comer à toa. Pona kolia kaka. Comer à toa trouxe vírus. Kolia ebemi ba virus. Você vai dizer, não, pastor, é isso. Claro, aquilo é que é o segredo. Yango wana ndeza secret. Mas o que nos contaram, Oyo biso bayebi o que é oficial, eza pena officiel. é comer à toa. Kolia ko bilei É que trouxe o vírus. Yango ememi be virus. Lá na China, Kuna na China. havia esse mercado, Eza na zandu wana. em Wuhan, Na Wuhan. aquela cidade. Na cidade wana. As pessoas comem tudo, comem isso, comem aquilo. Badiaka nyonso. E hoje temos esse problema. Toza na probleme oyo. Esaú Esaú. falhou a bênção Ye kolongolaki mapamboli na por ye. causa de comer. Pona kolia bidie. Jesus disse, Yesu alobi. se você comer este pão, Soki yo lieli pa oyo. Aleluia. Amen. se você me comeres, Soki yo liengai. oh meu Deus, Amen.
Se você me comeres, olie ngai vais viver para sempre. okozala na bomoi ya seko. E no João capítulo 6, Na Jean 6 o povo diz: peuple elobi nos dá então, pesa biso nós queremos comer. biso tolingi tolia. Aleluia. Amen. Meu irmão, Ah, ndeko na ngai. receba essa palavra. Zwa liloba A oyo. palavra é poder. Liloba eza Assim que eu nguya. estou a falar, Ndenge ngala que a sua liloba vida oyo. comece a modificar. Ah, minha vida ngai Que a tua vida ezoko comece a modifier. transformar. Ezako transformer. Eu quero profetizar para a sua Ngana vida. liba profetizar Em para nome a de sua vida. Jesus. Yakobo na Yesu Essa na palavra, vida. Liloba essa oyo. mensagem, Mensagem começa a oyo. levar doença Emana fora em nome de bomema Jesus. maladi na Começa a bomba levar na Yesu. maldição Emana fora em nome de bomba na Jesus. maldição na Começa a bomba na Yesu. quebrar todas as Emana correntes do bomba inimigo. na Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você comeu mal no passado. Você comeu talvez veneno. Estavas quase morto. Mas hoje eu te trago alimentação. Alimentação que dá vida. Jesus Cristo de Nazaré. Recebe em nome de Jesus. Recebe essa benção. Recebe a alimentação. Receba Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire Glória à a Dieu. Deus. Amen. Em nome de Jesus. Amen. 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 Vocês pensam que o milagre é só orar. tokanisaka ke miracle ezaka kobondela. A palavra também é milagre. Muitos não estão a ver o milagre porque está a acompanhar a palavra a me estudar. Ele vai falar quê? Ele vai falar quê? Esse também quer estudar de quê? Esse também está a fazer quê? O vírus lhe travou em casa, então não tem nada a fazer. Quero mostrar quê? Meu irmão, quando a palavra é dada, pessoas às vezes choram. Quando a palavra começa a descer, as pessoas sentem-se mal, porque eles começam a sentir coisas diferentes, porque não é pensamento de homem, porque é Deus que está a falar, porque é Deus que está a operar, porque é Jesus que está a manifestar. Essa palavra não estou a fazer negócio. Eu não pedi oferta para ninguém. Eu não di balaio de oferta para ninguém. Eu nem gosto de pedir oferta das pessoas. Eu gosto é da sua palavra. Pessoas às vezes me ofendem até. Pessoas até falam mal de mim. Eu não me importo. O que eu faço é dar a palavra. A palavra. Palavra que está na vida. Aleluia. Amém. Amen. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ouça. Yoka ndeko na ngai. A salvação. Lobiko. Irmão, a salvação Ndeko na ngai lobiko. está ligada com a alimentação. Eza ekangani na bilei. Amém. Amen. Amém. Amen. Amém. Amen. Amen. A salvação Lobiko ndeko na ngai. está ligado, Ekangani. está conectado Eza connecté com a alimentação. na bilei. Se você se alimentar bem, Soki yo bandiko lia malamu. você vai salvar a vida. Yo okobikisa bomoi na yo. A Bíblia diz, Bíblia lobi na biso. eles estavam a chorar, Bango babandaki kolela. estavam a lamentar. Babandaki kolela. Oh Deus, Oh Nzambe na ngai. meu Senhor, Oh Nkolo na Faraó ngai. está nos torturando. Oh, azokomonesa Faraó biso está nos pasi. torturando. Faraó azoboma biso. Deus mandou Moisés. Nzambe atindi Moïse. Moisés fez o trabalho dele. Moïse asali mosala na ye. Houve 9 pragas. Ezalaki na 9 bitumbu. 9. 9 bitumbu. A 10ª praga. Oyo ya 10e etumbu. Oh, meu Oh irmão. Nzambe na A ngai. 10ª Oyo ya praga 10e etumbu. era para Deus mostrar que Ele é Deus. Era para quebrar com tudo. Era a libertação. Mas a libertação, eu disse, está ligado com a alimentação. Mas o que vai acontecer? Como a última praga, a 10ª praga, que era a libertação, mas tem que haver alimentação,
alimentation. para poder acompanhar com a salvação. Acompanhar na salvação. Moisés disse: Moïse alobi. pega o sangue, Bosimba makila. colocam nas portas. porta na bino. Essa é a Páscoa. Oye eza de Pâques. Vocês pegam Bino bozwa. 3 alimentos. 3 animaux. Alimentação, 3 alimentação. 3 bilei. Ou então 3 comidas. 3 bilei. Não uma comida. Eza elei moyo. Não 2 comidas. Não 5 comidas. 3 comidas. 3 tipos de alimentação. Que tipo de alimentação? Um animal, que era o cordeiro, ervas amargas, e pão. Essas 3 alimentações significam uma pessoa. Mas as 3 alimentações mostram a vitória. As 3 alimentações é a trindade de Deus. O Pai está ali, o Filho está, o Espírito Santo. Mas os 3 é a foto de Jesus. O cordeiro é Jesus. O pão é Jesus. As ervas é Jesus. Quer dizer, para serem salvos, eles têm que comer. Se você não comer, o anjo vai entrar e vão te matar. Se você não comer, quem não está comendo, vai morrer. Tens que comer. Tem que comer. Tens que comer. Você quer ser salvo? Come. Aleluia. Tem que comer com o bololo, irmão. Ele é bololo, mas ele traz a saúde. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom. O maná. Olha. O maná era tão especial. Não, se eu começar a entrar aqui, vamos ficar muito tempo. Mas um dia Deus vai abençoar, vamos só falar do maná. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Oh, glória a Deus. Conforme tu vai falar, é o maná. Amém. 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 Alguém só vai pegar uma parte. Quer dizer, assim que eu estou a pregar, alguém só vai pegar uma parte. Essa parte só que ele pegou é a mesma bênção dele. É que vai lhe dar vida. O maná era assim. Se você pegar um saco bem grande, você está salvo. Quem pegar só um bocadinho também está salvo. Quer dizer que todos, no fundo, sempre recebiam a mesma medida. Oh, glória a Deus. Quando Noé disse: entram na arca, os que entraram, porque ouviram, porque comeram a palavra, receberam Jesus, começaram a vir. A lebre lapé, ele veio rápido. Eu vou chegar primeiro. Eu vou chegar primeiro. Entrou na arca. Já estou salvo. Mas o cágado a vir devagar. Está bem devagar. Eu também vou entrar. Eu vou entrar. Eu vou entrar. A gazela veio. Ele veio. Ele entrou. Oh, estou salvo. Mas o cágado, ele disse: eu vou entrar. Todo mundo, conforme eu estou a falar muito. 2 horas de pregação, às vezes é muito, mas você vai receber o que é para você. O que é para você é que você vai receber. O cágado entrou, ele se salvou. A lebre entrou, também se salvou. O que pegou 1 quilo do maná, ele também salvou. Que levou um tambor bem grande, também salvou. Quer dizer, no fundo, tudo é a mesma coisa.
Jesus é Jesus para o pobre, para o rico, para o grande, para o pequeno, para a mulher, para o homem, para o velho, para a criança, para o presidente, para o rei, para o ministro, para todos. Jesus é Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Jesus é Jesus para todos. Ele diz, porque Deus amou tanto o mundo que deu ao seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Para que todo, não importa, o ministro, o deputado, o engenheiro, o universitário, o presidente, quem está no hospital, está doente a chorar, o gatuno na cruz, todo mundo, se abrir o teu coração, você vai ser salvo. Eu posso pregar 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. O irmão que vai se conectar no último minuto da pregação e abrir o coração também vai ser abençoado, igual com o irmão que está desde o início até ao fim. Isso é palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus. Quando eles chegaram no Eli, todo mundo, não uma pessoa, não 2, mas todos que nasceram de novo, que foram batizados, foram abençoados. Por isso as 70 palmeiras. Porque o número 7 é o número completo. A bênção de Deus não é pouco, é completo. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Eu quero falar do maná, mas se eu entrar, eu vou levar muito tempo. Vamos concluir. Glória a Deus. Glória a Deus. A salvação está ligada com a alimentação. Nós somos o que nós comemos. Se você comer muito Jesus, você vai se tornar Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Vocês já viram pessoas quando casam? A mulher tinha a cara bonitinha, o homem tinha a cara lá bem grande, mas quando vão casar, vão ficar muito tempo juntos. Depois as pessoas começam a falar: oh, mas vocês são parecidos. Mas o outro tem cara grande, outro tem a cara bonitinha. Mas as pessoas falam: ih, vocês são parecidos, é? Isso é assim. Quando você habitua com uma coisa, você fica com aquela coisa. Você come Jesus de manhã, de tarde, de noite, no dia seguinte, na semana seguinte, no mês seguinte, no ano seguinte, todos os dias você fica como Jesus. Aleluia. David diz: a tua palavra eu amo, eu medito nela noite e dia. Noite e dia. Deus deu um rolo no Ezequiel. O rolo. Come. Ezequiel comeu. E era tão doce. Era maravilhoso. Não há coisa maravilhosa do que a palavra de Deus. Aleluia.
Não há nada maravilhoso. Salmos 119, 97. Salmo 119, 97. Quão bom! Quão bom! Essa malamo mingi. A tua lei, a tua palavra, palavra de Deus. Eu não tenho palavra. Aquilo faz bem. Aquilo faz bem. Aquilo é um alívio. É um bálsamo. É mais do que água fresca. Quando estás triste, vai na palavra. Quando estás sofrendo lutas, vai na palavra. É muito bom. Josué disse: eu vou meditar. Eu vou me alimentar. Eu vou comer. Aleluia. Palavra de Deus. Oh, glória. Estou a controlar a hora. Não quero passar 2 horas. Aleluia. Aleluia. Amém. Ouça. Eu disse que Deus, quando criou o mundo, Ele criou o homem. Ele cria uma relação como uma ponte. O que era isso? A comida, a alimentação. Então Adão tinha que comer. Comer para quê? Para viver. Gênesis, capítulo 2. Vamos concluir aqui. Muito importante. Muito importante. Adão tinha alimentação. Deus lhe deu alimentação. Deus disse: Adão, meu filho. Adão, meu filho. Aleluia. Deus disse: Adão, meu filho, come. Aleluia. Amém. Oh, irmão. Deus disse: Adão, come. Amém. Deus colocou 4 árvores. Quantos? 4. Aleluia. 4 árvores. As 4 árvores eram alimentação para. Aleluia. As 4 árvores eram alimentação. Agora vê. 2 árvores foram bem definidas. E outras 2 árvores foram definidas. E era muito especial. Mas sabes o que admira? Deus chama daquilo comida. Aleluia. Deus chama aquilo que comida. Aleluia. Oh, Deus da glória. A primeira árvore, a Bíblia diz, era bom. Vamos ler para falarmos como ela está escrita. Gênesis capítulo 2. Glória a Deus. Aleluia. Na Gênesis chapitre 2. Na chapitre 2. O Senhor no jardim. No verso 15, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivar. O Senhor lhe ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que delas comer, certamente
morrerás. Mas um pouco atrás, glória a Deus. Capítulo 8, verso 8 diz assim: Ora, o Senhor tinha plantado um jardim no Éden para o lado do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor fez nascer do solo todo tipo de árvores agradável aos homens para alimento. Amém? Amém. Todos os tipos de árvore agradável para alimento. Banzete nyonso eza malamu pona kolia. E no meio do jardim estava a árvore da vida. Na kati ya jardin ezalaki nde na nzete oyo ya bomoi. E tínhamos também a árvore do conhecimento do bem e do... Ezalaki pe na nzete ya koyeba malamu na mabe. Amém. Amen. Então, nós vimos que uma das árvores era agradável aos olhos. Biso tomoni ete na nzete moko ezalaki kitoko na kotala na. Essa árvore também foi dado para Adão poder comer. Nzete oyo pe pesemelaki Adami alia. Gênesis 2:8. Genèse 2:8. Até a frente. Ti okiti na se ozo continue kotala. Depois dessa árvore que era agradável para alimento, Sima ya nzete oyo ezalaki kitoko ya kolia. tinha outra árvore que era bom para Ezalaki na nzete musu ezalaki